As declarações estarrecedoras de Arthur Duval, do Mamãe Falei, lá na Ucrânia, sobre as mulheres daquele país. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. O Brasil ficou estarrecido com o vazamento de um áudio atribuído a Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. Ele se dispôs a ir lá para a Ucrânia, de certa forma, para ajudar ali os que estavam combatendo, construindo coquetéis de Molotov. E aí, então, ele manda no privado um tipo de fala que, de fato, é bastante difícil, onde ele faz ali comentários sexistas, ou seja, faz comentários sobre as mulheres da Ucrânia que estavam ali vivendo uma situação difícil de guerra, e ele vai atribuir essa situação também ao fato de que elas se tornam, aspas, mulheres fáceis para serem conquistadas e adquiridas. Isso de fato levou a um sentimento muito forte contra ele, com toda a razão. E é claro que essa atitude é uma atitude que deve ter todo o nosso desprezo, porque uma coisa são pessoas, principalmente mulheres, mães, crianças, que vivem numa metrópole, vivem numa cidade, vivem num ambiente de paz. Outra coisa é você encontrar mulheres sem os seus respectivos maridos, que estão com seus filhos ou filhas que são seus pais e que estão fugindo de uma guerra brutal. E aí então, nesse momento de extrema fragilidade, elas de fato fazem qualquer coisa para terem proteção. E nesse sentido, o contexto então dessas mulheres foi totalmente desrespeitado por parte do deputado. Agora, o que eu quero chamar a atenção com relação a esse fato é que isso prova para nós que não podemos confiar no ser humano de maneira cega, de maneira idólatra. E esse é o grande legado da visão conservadora. O conservadorismo, mesmo o ateu, ele diz que nós não podemos depositar, idolatrar, endeusar pessoas, porque elas são tendentes ao erro. É por isso que quando nós pensamos em política ou pensamos no Estado, ele deve ser o menor possível, porque as pessoas que compõem esse Estado são propensas ao erro. Isso é fato. Para nós que somos cristãos, isso tem uma amplificação muito significativa, porque nós vamos dizer que todo ser humano é depravado, ele é tendente à depravação. Então, fazer o bem é, de certa forma, lutar contra esta natureza pecaminosa, contra esta natureza depravada, contra esta natureza que é propensa ao erro. Então, nesse sentido, não há surpresa nenhuma. Aqueles que supostamente idolatravam o Arthur Duval como o exemplo da virtude política, da virtude comportamental, apresentando um tipo de liberalismo interessante, agora ficaram decepcionados. Mas isso deve nos levar ao pensamento de que a política ela não pode ser atrelada a pessoas. Ela tem que, de fato, passar por um processo, por um crivo muito profundo de análise. Nós não podemos nos colocar nos ismos deste mundo, seja lulismo, petismo, bolsonarismo, morismo e tantos outros. Não. Nós temos que olhar para as pessoas, todas elas, como pessoas que são propensas ao erro e que, para fazerem o bem, devem lutar contra a sua natureza pecaminosa ou a sua natureza propensa ao erro. Mesmo aqueles que são cristãos, que são convictos e que estão debaixo do Evangelho, debaixo dessa força espiritual concedida pela religião cristã, pelo Evangelho, ainda estas também são propensas ao erro. E nós precisamos entender isto, porque perfeição só existiu num homem, que foi Cristo. O resto
todos são imperfeitos. É claro que você vai encontrar políticos que possuem mais virtude do que outros, sem dúvida nenhuma, mas todos são propensos ao erro. Que fique também esta lição, além do fato de que, claro, a atitude do deputado foi execrável, odiosa e deve ter da nossa parte todo o desprezo possível, né? E ele deve, obviamente, passando por um processo legal, um processo que seja de acordo com a lei, ele deve perder o seu mandato, ele deve ser expulso do partido. Claro que tudo isso é o que nós esperamos, mas aproveitemos esta situação para lembrar: o homem é propenso ao erro e é esta a convicção que nos faz, como conservadores, a nos envolver na política, sobretudo na política partidária. Nós não temos e nem podemos ter políticos de estimação. Nós não podemos olhar para os políticos como impecáveis, como pessoas que não erram, pessoas que não cometem equívocos. Não. Devemos sempre ter um pé atrás, porque um dos pilares do conservadorismo é o ceticismo, ou seja, é a desconfiança, é desconfiar daquilo que não é necessariamente a verdade, o verdadeiro, o sólido. A nossa única confiança deve se dar naquele que é perfeito, que é Deus por meio de Cristo Jesus. De resto, não temos mais o que fazer, senão sempre olhar, dando e concedendo oportunidades, mas ao mesmo tempo desconfiando. Aqueles que endeusavam Arthur Duval, do Mamãe Falei, hoje estão muito decepcionados. Mas aqueles que possuem esta visão, essa percepção, estão, claro, tristes e indignados, mas não surpresos, porque nós sabemos que o ser humano é propenso ao erro. Bem, pessoal, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho, faça comentários e, por favor, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, tá bom? E até a próxima.